Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Rogério Lima e este é o canal Matemática e Xadrez, um canal dedicado a trazer dicas tanto da matemática quanto do jogo de xadrez. Na aula de hoje, a gente vai conhecer um pouco mais sobre o movimento de algumas peças no jogo do xadrez, tá certo? Me acompanhe depois da vinheta. Olá pessoal, estamos de volta, né? Vamos dar continuidade aqui ao conteúdo da nossa última videoaula, né? A videoaula de número 2. Então, nessa aula de número 3, a gente vai continuar falando dos movimentos das peças do jogo do xadrez. Então, na aula de número 2, a gente falou do movimento do peão, do bispo e do cavalo. Hoje, né, nesta nossa videoaula, vamos falar aqui do movimento das outras três peças. Vamos falar da torre, do movimento da torre, o movimento da dama e o movimento do rei, certo? São as três últimas peças aqui para que a gente possa comentar o movimento. Primeiramente, vamos falar aqui, né, da posição em que as peças ocupam. Então, as torres, né, elas iniciam nas casas de A1 e H1 pelo lado das peças brancas e nas casas de A8 e H8 pelo lado das peças pretas. Na aula número 1, a gente falou um pouco sobre o posicionamento das peças dentro do tabuleiro de xadrez. Aproveita e dá uma olhada lá, ok? Então, o movimento da torre, ele é um movimento relativamente simples. A torre, ela sempre vai andar, né, vai se movimentar em linha reta, tanto na horizontal quanto na vertical, ok? Então, aqui, por exemplo, a gente tem o movimento da torre na horizontal, aliás, na vertical ou na horizontal. Esse é o movimento da torre, ok? Então, é uma peça que tem um grande grau de cobertura, né? Então, a torre ela pode se movimentar, né, e ocupar diversas casas, né? Tem a capacidade de atacar diversas casas ao mesmo tempo. Então, o movimento da torre ele é ou na horizontal ou na vertical. Ele pode atacar aqui a quantidade de peças, de casas, desculpa, que tiver disponível. E para capturar, né, ele, né, ocupa o local da peça adversária, ok? Então, por exemplo, essa torre aqui de H1, ela poderia muito bem capturar essa torre aqui de H8, né, ocupando a sua posição, ok? Então, é uma peça que tem uma grande capacidade de ataque, né? Então, as torres elas ocupam aí, né, elas têm uma capacidade de cobertura bem grande, ok? A outra peça no tabuleiro, né? Vamos falar é a dama. Então, a dama inicialmente ocupa a casa de D1 pelo lado das brancas e a casa de D8 pelo lado das peças pretas, certo? Existe a questão da dica, né? No início, né, na sua casa inicial, a dama vai ocupar a sua casa de mesma cor, ok? Então, o movimento das damas, né, é o movimento mais completo dentre as peças do jogo do xadrez. Então, ela tem uma capacidade bem grande, né? Há quem diga que ela é a união, né? Ela engloba a união dos movimentos da torre e do bispo ao mesmo tempo. Isso porque ela pode se movimentar tanto na horizontal, ok? Tanto na horizontal ou na vertical, certo? A quantidade de casas que tiverem disponíveis. E também ela pode se movimentar nas diagonais. Então são peças que cobrem, né? Elas cobrem a maioria das casas, né, dentro do tabuleiro. Então são peças que têm uma capacidade de movimentação bem grande, certo? Então as peças mais poderosas dentro do tabuleiro do jogo do xadrez, né, no caso são as damas. Então elas ocupam grande quantidade de casas ao mesmo tempo, ok? Então, para capturar, é a mesma coisa das outras peças, né, elas vão capturar no sentido do seu movimento, né, ocupando a casa da peça que ela acabou de capturar, ok?
Então esse é o movimento da dama. Por fim, né, a gente tem o nosso monarca, né? O nosso monarca, ele vai ocupar inicialmente a casa de E1 pelas peças brancas e a casa de E8 pelo lado das pretas. Ele também se movimenta em todas as direções, só que com uma limitação. Ele movimenta apenas uma casa por vez. Então, essa é a limitação do movimento do rei. Então, ele movimenta em todas as direções, uma casa por vez. Então, esse é o movimento do rei. E os reis, né, eles têm que ficar separados um do outro pelo menos uma casa, ok? Então os reis eles nunca vai se configurar dessa forma aqui dentro do tabuleiro, dentro do jogo, certo? Eles têm que sempre que ficar uma casa de distância do outro rei, tá ok, pessoal? Então nesta aula, né, a gente está conhecendo aqui o movimento da torre, da dama e do rei, ok? Aproveito para pedir para você deixar aí o seu comentário, fazer a sua inscrição e deixar o seu like nesse vídeo para que a gente possa melhorar cada vez mais o nosso conteúdo, tá bom? Nas próximas aulas a gente vai conhecer movimentos especiais das peças do jogo do xadrez, tá ok? Espero ver vocês numa próxima videoaula e até mais. Obrigado!